Segunda de Pedro, capítulo 2, amém? Versículos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Vamos ler novamente o versículo 9, todos juntos. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Pai amado, Pai bendito, te louvamos, Senhor, por esse culto que já nos abençoou tanto, fui tão abençoado nessa manhã, que o Senhor continue nos abençoando pela ministração da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos alerte, nos desperte, e que sejamos edificados no poder do Teu Espírito nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu sei que muitos aqui já conhecem essa ilustração que farei agora, mas para mim não é peso e para vocês é segurança que eu repito as mesmas coisas. Então, às vezes a gente repete uma ilustração, talvez alguém não conheça, mas alguns certamente conhecem, que é da cédula verdadeira e da cédula falsa. Aprendi essa com o pastor Roberto, lá na freguesia. Como diferenciar, uma vez perguntaram ao especialista, uma nota de dinheiro, né, uma cédula verdadeira de uma falsa. Porque há muitos tipos de falsificação, há muitas formas, há muitos papéis, há muitas maneiras de você produzir uma cédula. Então, como saber se uma cédula é verdadeira ou falsa? Você tem que conhecer todas as falsificações, seria um trabalho muito grande. Imagina você ter que se dedicar a conhecer todo tipo de falsificação, todo o tecido, toda a tinta, todos os tamanhos possíveis. E ao perguntar isso àquele especialista em identificação de notas falsas, ele respondeu: é simples, basta conhecer bem a verdadeira. Então, ao conhecer bem a nota verdadeira, nos seus mínimos detalhes, de forma precisa, a textura do tecido, do papel, a tinta que é utilizada, até o cheiro, as marcas d'água, conhecer aquilo muito bem, facilmente, um especialista identificava uma nota falsificada. Por que esse exemplo? A segunda epístola de Pedro, que nós vamos ler esses dias no nosso plano de leitura bíblica, estamos seguindo, eu tenho procurado pregar dentro das leituras que temos feito, e também na escola dominical estamos estudando livros que estamos fazendo a leitura. Não vai dar para na escola dominical fazermos todos os livros, porque alguns livros são menores, a gente passa mais rápido, mas nós vamos trazer alguns livros para expor aqui, hoje será o livro de Jó, mas a segunda epístola de Pedro, assim como a de Judas, uma epístola curtinha, elas tratam do problema dos falsos ensinos, das heresias, ou seja, das notas falsas, de ensinos, de palavras, de ensinamentos de homens ímpios, hereges, que distorcem a verdade do Evangelho. E é sobre isso que o apóstolo Pedro trata nesse trecho. E eu creio, irmãos, que essa palavra, esse ensino do apóstolo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é muito importante nos nossos dias, por alguns motivos que nós vamos ver aqui.
Mas um deles, especial, é que a nossa geração é uma geração que está sendo levada a achar que a gente está seguro. Muitas pessoas acham hoje que estão seguras ou porque estão na igreja há muito tempo, ou porque ouvem pregações, ou porque conhecem canções, e a gente acha que por ter muito acesso à informação, a gente está garantido, mas isso é um risco muito grande. Eu não sei se você já caiu em algum golpe de estelionatário, provavelmente sim, porque acho que quase todo mundo aqui já caiu. Uma vez me ligaram do meu banco, do Banco do Brasil, não era do Banco do Brasil, e foi um negócio tão bem feito que depois eu me dei conta, quando eu me dei conta era um golpe, mas eu consegui reverter, não cheguei a ter prejuízo, mas eu falei, eu sou tão ligado a isso, normalmente quando alguém me liga a um número desconhecido, às vezes eu nem atendo, mas aí às vezes eu atendo para ver se é alguma pessoa, né, querendo falar comigo mesmo, e quando começa a enrolar, eu falar alguma coisa, eu já desligo logo, mas é muito comum hoje em dia de pessoas produzirem golpes financeiros que às vezes a pessoa, mesmo preparada ali, alerta, acaba caindo. Mas o que muitas vezes faz o estelionatário ter sucesso com os seus golpes? É gerar na pessoa uma confiança de que ela está segura. Não, eu sei com quem está falando, eu sei que estou falando com alguém do meu banco, não, eu sei que se eu não fizer isso, ou então, uma outra coisa que o ser humano cai muito fácil, oferece um ganho fácil. Já viu pessoas assim que caíram em golpes porque falam, vou te vender um negócio que está a um preço maravilhoso. Se alguém te oferecer um negócio muito barato, muito abaixo do mercado, não abra um olho, abra os dois, se prepare, porque provavelmente tem um golpe por aí. Muitas pessoas, na sua ganância, seu coração se interessa em ter um benefício, né, acham que estão se dando bem e às vezes estão caindo nas garras de um estelionatário. Mas o que isso tem a ver com o que veremos essa manhã? Essa manhã veremos não sobre falsificação de moedas ou de notas, não sobre golpes de estelionatários, mas veremos sobre algo muito mais importante, muito mais profundo e com impacto para até a eternidade daqueles que se deixam levar por falsos ensinos acerca do Evangelho. E para isso, a gente vai olhar para esse trecho que li do capítulo 2 da Epístola de Pedro, pensando em algo que Deus nos revela acerca do presente, do passado e do futuro. Então, para você gravar essa mensagem, vai ser muito fácil, é só você lembrar que Pedro aqui fala de coisas concernentes ao presente, ao dia que se chama hoje, coisas que tratam do passado, ocorreram em tempos antigos, e coisas que falam acerca do futuro. Então, o primeiro ponto do presente, aqui, versículos 1 a 3, olha o que diz o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Irmãos, preste atenção como Pedro aqui é categórico. Pedro poderia falar assim, olha, nos nossos dias tem falsos mestres, falsos profetas. Pode ser que aí para quem ele estava escrevendo, pode ser que surjam também, mas Pedro, ele é categórico, ele é afirmativo, ele fala, assim como surgiram falsos profetas, falando o quê? Lá do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento está coalhado, está cheio de histórias de falsos profetas, ele fala, assim como surgiu lá no passado, falsos profetas, surgirão também falsos mestres entre vocês. Pedro não abre possibilidade para dúvida. Isso me lembra as palavras do próprio Cristo. Volte na sua Bíblia para Mateus 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Apenas o versículo 24, palavras de Cristo, nosso Senhor. Vamos ler também o 23. Mateus 24, 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Então, no início aqui Jesus fala, se alguém fizer isso. Mas olha no versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus também é categórico, que ele não fala, podem surgir falsos cristos, podem surgir falsos profetas, mas ele diz o quê? Surgirão falsos cristos e falsos profetas, ainda operando sinais. Tem muito crente ingênuo que acha que se alguém falou alguma coisa e aconteceu, se alguém operou algum sinal, orou por alguém, a pessoa foi curada, necessariamente essa pessoa fala da parte de Deus. Isso não é verdade necessariamente. Isso está muito claro lá no Antigo Testamento. Se você quiser conferir, eu não vou abrir agora por causa do tempo, Deuteronômio capítulo 13 e Deuteronômio capítulo 18. Moisés ali ensinando ao povo, inclusive Deuteronômio é a nossa aula da semana que vem, um livro maravilhoso que eu
Sou fascinado pelo livro de Deuteronômio. E no capítulo 13 e no capítulo 18, Moisés ensina que surgiriam profetas que falariam coisas que não se cumpririam, e esses deveriam ser desprezados pelo povo. Hoje em dia tem um monte de gente falando um monte de coisa, não se cumpre, e o pessoal fala, não, mas ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Se a pessoa falou que vai se cumprir e não se cumpre, isso é um sinal que ela não falou da parte de Deus, porque Deus não se confunde. Agora, o outro texto fala que se alguém falar alguma coisa e se cumprir, Deuteronômio capítulo 13, e essa pessoa te levar a adorar falsos deuses, essa pessoa deveria ser morta no meio do povo de Deus. A gente não vai matar ninguém hoje, mas o simples fato de operar um sinal não garante que algo vem de Deus. A gente precisa ter isso claro nos nossos corações, como Moisés ensina lá em Deuteronômio 13, lá em Deuteronômio 18, e o próprio Cristo nos ensina aqui em Mateus 24, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais. Então, a gente crê em sinais, a gente crê que Deus opera milagres hoje, que Deus manifesta o seu poder no meio do seu povo, mas nós temos que provar se aquele sinal procede de alguém que de fato está nos conduzindo a Deus ou não. Mas voltando lá para a 2 de Pedro, então assim como disse Jesus que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, Pedro diz que vão surgir falsos mestres entre aquele povo. Eles sempre existirão. R.C. Sproul, falecido recentemente, comentarista bíblico, pastor, pregador, ele disse sobre o Antigo Testamento, a ameaça mais destrutiva ao povo de Deus no Antigo Testamento não foram os exércitos dos filisteus, dos assírios ou dos amalequitas, mas os falsos profetas dentro dos seus muros. Muito mais perigoso do que os exércitos de fora eram as ameaças de dentro, que as heresias destroem a igreja, destroem a nossa fé. Então, meu irmão, minha irmã, a gente precisa estar alerta, porque essa palavra foi para os dias de Jesus, foi para os dias de Pedro, mas é para o dia que se chama hoje, porque os falsos mestres continuam por aí. Em nossos dias não é difícil identificar isso, basta você acessar o YouTube, você ligar a sua televisão, dependendo do programa que você assistir, e facilmente você verá um falso mestre ensinando heresias, e Pedro fala aqui que são heresias destruidoras, ele dá um peso aqui. Seguindo, olha o que diz, versículo 1 ainda, heresias destruidoras, eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Mas olha o que diz o verso 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Esses falsos mestres que existiram e existem hoje, terão seguidores, irmão. Então não se surpreenda se você vê alguém falando um monte de bobagem sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, e você for ver lá o Twitter, agora é X, né? Ou então o Instagram da pessoa, e milhares, milhões de seguidores, os vídeos no YouTube com milhões de visualizações. Ah, mas tanta gente segue essa pessoa, então ela deve falar a coisa certa. Lê do engano, irmão. Você tem que discernir o que está sendo dito à luz das Escrituras, porque aqui está claro que muitos seguirão falsos mestres. Então, se o versículo 1 nos ensina que falsos mestres existirão no dia de hoje, o versículo 2 nos ensina que eles terão seguidores. Não se impressione com isso. É uma grande ingenuidade, cristãos que se impressionam por causa do tamanho da igreja, ou por causa do tamanho de membros, ou por causa do tamanho de seguidores. Não quer dizer que toda igreja é grande, ou quem tem muitos seguidores, não proceda de Deus. Há homens e mulheres de Deus fiéis, que falam verdades acerca do Evangelho, que têm muitos seguidores, que têm igrejas grandes, mas o fato de ter muitos seguidores não valida que alguém procede de Deus. Isso é muito claro nas Escrituras. E no versículo 3 diz, movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Tem gente que não está acreditando na Bíblia, está acreditando em ficções, segundo o apóstolo Pedro. Mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Esses falsos profetas, se não se arrependerem e se voltarem para Deus, serão destruídos por Deus. E será uma condenação muito severa. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã. Porque assim como um estelionatário consegue seduzir facilmente alguém que acha que sabe muito das coisas, hoje em dia é muito fácil as pessoas caírem nas artimanhas, nas palavras fictícias de falsos mestres e falsos profetas, que a gente acha, não, mas eu estou na igreja há muito tempo, mas eu conheço a Bíblia, eu posso ouvir esse cara que eu vou saber discernir o que é bom e o que é não, o que não é, será? Eles serão destruídos. Então, primeira coisa, em relação ao presente, existem falsos mestres hoje, e vão continuar existindo até a volta de Cristo. Inclusive, alguns que vão operar sinais, as pessoas ficarão impressionadas, mas que não procedem da parte de Deus. Mas se isso diz respeito ao presente, vemos agora, a partir do versículo 4, o apóstolo Pedro falando do passado.
ele dá 3 exemplos do Antigo Testamento de como Deus executou juízo sobre situações, anjos, sobre o povo dos dias de Noé, dos dias de Ló, em que Deus executou juízo sobre aqueles que se levantaram contra o Senhor. Primeiro, versículo 4, fala dos anjos, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo. Irmão, se Deus não poupou anjos, que Ele criou para a sua glória, e que se rebelaram contra Deus, mas lançou no Tártaro, a palavra aqui no grego é Tártaro, possivelmente Pedro aqui está remetendo a uma imagem que ele tem do texto conhecido de a Ilíada de... Cadê? Eu anotei aqui. Homero, que falava de partes, é uma mitologia, né, de ensino grego, mas essa palavra Tártaro se referia a uma parte escura em que rebeldes eram presos. Então Pedro talvez esteja fazendo uma alusão a isso, em que Deus lançou anjos. Calvino fala que Deus aqui Pedro aqui está fazendo um ensino do maior para o menor. Fala dos anjos, todos poderosos, criados por Deus, que se rebelaram e foram julgados por Deus. Depois vai falar de Noé, que o juízo se espalhou sobre toda a terra, salvando apenas Noé, os que com ele estavam na arca. E depois vai falar de Jó, que o juízo se derramou somente sobre a região de Sodoma e Gomorra. Então ele fala, Deus não poupou anjos. Você acha que Deus vai poupar? A gente está enganando seu povo? Você acha que Deus vai poupar falsos mestres, falsos profetas, gente que se aproveita da boa vontade do povo, que muitas vezes é ganancioso também, vai atrás para ter benefício, para enriquecer? Você acha que Deus vai poupar? Deus não vai poupar se não houver arrependimento a tempo. Deus não poupou anjos, irmãos, e os lançou no Tártaro, no inferno, e os prendeu com correntes de escuridão, guardados para o dia do juízo final. O segundo exemplo, lá do Antigo Testamento, versículo 5, e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pedro está querendo iluminar a mente dos seus leitores, lembrando de coisas do Antigo Testamento. Deus executou juízo sobre os anjos, Deus executou juízo sobre o mundo nos dias de Noé, e só se salvou Noé os que com ele estavam na arca. E por fim agora, versículo 6, e Deus executou juízo sobre Sodoma e Gomorra, versículo 6, e reduzindo as cidades, as cinzas das cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que viessem impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Então, Pedro deixa 3 exemplos bem didáticos. Quando você vê alguém muito famoso na internet, ou com muito dinheiro, ou com muitas igrejas, mas que claramente é um falso profeta, um falso mestre, saiba que se ele não se arrepender, ele vai ser julgado por Deus. Porque Deus julgou anjos poderosos e os lançou no Tártaro, no inferno. Deus julgou o mundo nos dias de Noé, preservou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Deus julgou Sodoma e Gomorra e arrancou Ló de lá com as suas filhas. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Talvez ela tenha recebido ali alguma coisa que veio daquela explosão e a transformou numa estátua naquele exato momento. Deus está usando esses exemplos para nos alertarmos. Os falsos mestres estão no dia que se chama hoje. E isso diz respeito ao passado. Estão no presente, os falsos mestres estão aí. Só não vê quem não quer ver ou quem não está preparado para enxergar. O passado nos mostra que Deus executa juízo e Ele vai executar. E o futuro, qual é? Versículo 9. Um versículo muito maravilhoso, que falou muito ao meu coração quando eu preguei toda a epístola de 2 de Pedro e Judas aqui na igreja, alguns anos atrás. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Deus preserva os que são seus. Lembra do Salmo 1, que fala do justo e do ímpio? Que o caminho do ímpio leva à destruição. Deus continua executando juízo sobre aqueles que o rejeitam, mas Ele preserva os seus. É muito bonito, guarde isso no seu coração, quem sabe marque aí na sua Bíblia ou anote para você não esquecer, especialmente a primeira parte do versículo 9. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Deus sabe livrar os seus, irmãos.
Como ouvimos testemunhos ontem aqui no culto de consagração, duas irmãs testemunharam que jejuaram por causas específicas envolvendo seus filhos, e oraram, clamaram e jejuaram, e Deus soube livrar cada uma delas em suas circunstâncias. Deus continua livrando hoje, e muito mais da ira que virá, do juízo final, que está reservado para os ímpios. Então, no presente, os falsos mestres estão aí. Suas vozes estão ecoando na internet, estão ecoando nas televisões, estão ecoando em livros perversos. Até no final do ano, uma pessoa me deu um livro. Um irmão, gente boa, de uma igreja complicada. Aí eu, um dia raro, de ter uma meia horinha livre para, assim, respirar um pouco, dei uma folheada no livro, só marcando as heresias. Falei, meu Deus, como é que alguém acredita nessa coisa horrível? Quanta besteira está sendo dita, quanta contradição, o cara fala uma coisa na hora e é o líder daquela denominação. Eu falei, eu não posso falar isso abertamente, assim, ou escrachadamente para aquele irmão, que eu não tenho liberdade com ele, não o conheço, mas se Deus me der essa oportunidade, eu quero conversar com ele em algum momento. Como as pessoas leem aquilo e não veem que é só besteira, que é só heresia, que é só ensino errado, e uma grande denominação influente na cidade do Rio de Janeiro, porque não estão preparadas, não conhecem a nota verdadeira. Se você não conhece o Evangelho, não conhece a doutrina, não conhece a palavra de Deus, você vai ser facilmente vítima desses falsos mestres que estão no dia hoje, no presente, e que Pedro nos dá o exemplo do que Deus fez no passado com aqueles que se rebelaram contra Deus, e no futuro o juízo desses que ainda se rebelam. Irmãos, eu creio que essa mensagem ela é atual em todo o tempo. Porque, como Pedro disse, como disse o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, surgirão, não podem surgir. Então, os falsos mestres estarão presentes em toda a era da igreja, até o fim. Surgirão, os falsos mestres, falsos profetas estarão aí. Mas eu creio que há tempos em que a sua eficácia é mais sentida do que em outros. E eu creio que nosso tempo, eu queria chamar a atenção, concluindo essa mensagem, para 3 aspectos que nos deixam mais vulneráveis a falsos mestres, e apenas um que pode nos ajudar nesse combate. 3 aspectos negativos que nos deixam vulneráveis, a nossa geração hoje, de forma maior do que outras talvez, ao ensino de falsos mestres, e um aspecto apenas que pode nos contribuir. Então você vê que a gente está numa situação, você está achando que está tudo bem, não está. Que há 3 contra e 1 a favor. 3 aspectos negativos da presente geração, e eu creio que isso é importante na pregação do Evangelho, porque a palavra de Deus é a mesma, o Evangelho é o mesmo, essa palavra de Pedro já foi pregada ao longo dos 2000 anos de igreja, mas há aspectos necessários para o dia que se chama hoje, e para essa geração eu creio que há desafios especiais, e eu queria chamar a atenção para 3 deles. Primeiro, somos uma geração que tem pouco conhecimento bíblico ou doutrinário. Qualquer um que cita meia dúzia de versículos de cabeça é achado um grande conhecedor das Escrituras. Falou meia dúzia de versículos, uau, esse aí sabe muito da Bíblia. Só houve Rodrigo Silva, que é um arqueólogo que tem bom conhecimento de arqueologia, mas de teologia é um desastre. Por isso que ele é adventista, não tinha como ser diferente. Né? Tem como alguém conhecer de Bíblia e continuar sendo adventista. Aquilo ali é terrível. Não tem conversa. As heresias de Ellen White são claras. Só não conhece quem não conhece Bíblia, ou não quer conhecer, ou prefere continuar no erro. Então, Rodrigo Silva, ele caminha ali na heresia. Mas fala bem de arqueologia. Mas, se você não identificar isso, as pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem a doutrina. Facilmente acham, mas ele fala tão bem, ele tem uma voz grave, assim, agradável, bonita. Diferente do meu pastor, que tem voz de taquara rachada, mas é o que tem para hoje, varão. As pessoas pouco conhecem a Bíblia, pouco conhecem a doutrina. Alguns chamam a atenção para clara o analfabetismo bíblico dessa geração. Ninguém conhece Bíblia, ninguém conhece doutrina, são muito poucos. E como diz um ditado, né? Quem tem um olho é rei em terra de cego. Quem conhece um pouquinho conhece muito. Então, primeiro risco, somos uma geração que pouco conhece Bíblia e pouco conhece doutrina. Segundo risco, temos muito acesso à informação. Só que se você não conhece bem a nota verdadeira, você não conhece bem a palavra, não conhece bem a doutrina, embora muitos achem que conhecem, você tem muito acesso à informação, o seu risco é muito grande. Porque você sai bebendo tudo de água podre, toda sorte de esgoto e acha que está tudo bem e não está. E o terceiro risco, a nossa geração, ela tem um senso muito exacerbado de autonomia. Isso é da presente geração, e isso eu creio que foi construído desde a década de 60,
por ideólogos aí que quiseram gerar um certo espírito rebelde. Lembra da década de 70, Woodstock, né? Rock and roll, drogas, sexo livre, não sei o quê, década de 80, muitos aqui curtem aqueles roqueiros nacionais que falam de rebeldia, de um monte de coisa, de você curtir a vida. Então, foi construída na nossa cabeça que nós somos autônomos e nós tomamos conta da nossa vida. E aí, facilmente, você é vítima, que você acha que sabe muito, que sabe resolver todas as coisas, não se submete, talvez, a uma autoridade pastoral, talvez a uma liderança na igreja, talvez a estudar para aprender e ter que se sujeitar a um seminário, a um estudo mais sistemático para você se aprofundar nas escrituras, porque você acha que você é o cara, você está tudo bem contigo. Então, esse senso de autonomia tem feito com que muitos sejam facilmente vítimas de falsos mestres. Então, 3 problemas. Nossa geração pouco conhece a Bíblia e a doutrina, a nossa geração tem muito acesso à informação, inclusive falsa, e a nossa geração acha que nós não precisamos nos sujeitar à autoridade, a instituições, que isso é muito patente em nossa época. E aí nós nos tornamos facilmente vítimas, fáceis, como muitos que não são zelosos, são vítimas de estelionatários, facilmente nos tornamos vítimas de falsos mestres. Mas eu falei que tinha uma coisa só que eu via de boa para nós. 3 ruins. Pouco conhecimento bíblico doutrinário, muito acesso à informação que muitas vezes é ruim, e um senso de que, não, eu sei, eu assisto o que eu quiser, eu leio o que eu quiser, porque eu sei discernir, e muitas vezes não tem humildade de ir até alguém para te ajudar a rever certas coisas. A única coisa boa é que nós temos muito acesso à informação, e isso inclui a informação boa. Então, se você ficou meio com a pulga atrás da orelha que eu falei sobre adventismo, procure lá no YouTube o reverendo Augusto de Nicodemos destruindo as doutrinas adventistas, e você vai ser muito bem instruído, e num tempo que eu não tenho aqui, embora a gente tenha trabalhado sobre isso na escola dominical anos atrás, você pode ir lá botar num vídeo de 1 hora do Augusto de Nicodemos, você vai entender porque que o adventismo beira a uma seita e tem doutrinas inaceitáveis para quem é um cristão verdadeiro. Você está lá, bom material, tem pregações excelentes, Hernando Dias Lopes, o próprio Augusto Nicodemos, muita gente boa. Então você tem um recurso que pode ser usado para o mal e pode ser usado para o bem. Mas você tem um desafio como eu também. E nós que somos pastores, temos a oportunidade de pregar a palavra, também temos que nos sujeitar, irmão. Quando você vai lá no gabinete ver um monte de livro, eu estou me sujeitando ao conhecimento desses irmãos, que alguns aí estão há 2000 anos na igreja, para aprender com eles, para não cometer erros que na época dele outros cometeram. Então, todos nós temos que nos sujeitar a alguém, mas essa geração é uma geração que as pessoas se acham muito autônomas. Isso é um risco muito grande para você ser uma presa fácil de falsos mestres. E Pedro nos alerta, no dia que se chama hoje, existirão, e basta você abrir o seu YouTube, que facilmente você vai encontrar muitos deles. Que Deus nos guarde, irmãos. Porque o R.C. Sproul, ele falou, que é um excelente pregador, se você quiser lê-lo, ouvi-lo também, ele fala assim, para cada cristão, há uma reserva no céu, e para cada herege há uma reserva no inferno. Então tem homens aí que talvez você esteja escutando na sua casa, que a cadeirinha deles no inferno já está lá com o nome deles gravado, só esperando eles chegarem lá. E você está bebendo dessa água podre, porque você não tem discernimento para ver que aquilo não procede de Deus. Cuidado. E ele também diz, quando dizem tudo o que eu preciso é de Jesus, ignoram que há milhares de visões heréticas acerca de Jesus, e muitas delas na internet. Você está talvez bebendo essa água podre sem discernir. Mas como eu vou saber? Tem que estudar, tem que botar o nariz na Bíblia, tem que botar o joelho no chão, tem que sujeitar a pessoas que estão na caminhada há mais tempo que você. Não tem outro caminho. A não ser que você queira ser vítima dos estelionatários da fé, que está cheio deles por aí. Vamos participar da ceia do Senhor.